Paz seja convosco. Amém. Você pode dar um amém? Amém. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Não, aleluia, não é glória a Deus. Deixa de ser rebelde, Jenny. Deu glória a Deus é por último. Paz do Senhor. Vamos comer vários lanchinhos. A diversidade está surpreendente. Pão de queijo, biscoitos de queijo. Tinha um bolo, pãozinho, não sei do que. Bolo de banana. Pão de, não, aí é bolo. Bolo de banana. Cuca de banana. Cuca de banana. O que era aquele outro bolinho lá? Tinha um pãozinho diferente ali, docinho ali. E também tinha biscoitos maisena com chocolate belga em cima. Eu comprado lá no aeroporto, lá de Liechtenstein, lá na Alemanha. Vamos voltar à sobriedade. Estamos estudando pecados intocáveis ou pecados sutis, sobre o tópico ingratidão, que é o nosso 10º estudo. O próximo estudo, que eu creio que não vai dar para a gente entrar hoje, vai ser orgulho. Você está dispensado, né? Porque você não sente isso. Mas eu vou estar aqui, a menos que Jesus voltar. Estamos falando sobre o contexto da ingratidão. Num primeiro momento tratamos sobre a ingratidão em não reconhecer as coisas boas que Deus tem nos concedido, os privilégios, não só as coisas extraordinárias, algum livramento, mas também as coisas do dia a dia. E depois nós começamos a trabalhar o contexto de você agradecer por situações de revés, de dificuldade, de luta. Não agradecimento em relação à dificuldade, à luta, e sim o controle e o entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele vai, para aqueles que são filhos e para aqueles que são filhas, Ele vai transformar, converter aquela situação em algo bom. Bom o que, pastor? Livramento? Não necessariamente. Pode ser? Pode ser. Mas a situação permitida por Deus ou ordenada por Deus tira o diabo da equação, ele é só um instrumento. Existe para te transformar mais à semelhança de Jesus Cristo. E nós lemos o texto de Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, 38 e 39, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você deste amor. Que amor é esse, né? Que se move dentro de mim? É um amor diferente. É um amor que não pode ser pago. E esse amor ele tem que gerar gratidão nos nossos corações. O verso 28 que nós lemos afirma que para os que amam a Deus, apenas para eles, é como João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está atrelada a você crer nele. Todo aquele que crê terá a vida eterna. O verso 28 afirma: para os que amam a Deus, todas as coisas concorrerão para o bem. Isso significa que Deus induz todas as coisas a concorrerem para o bem, pois coisas, isto é, circunstâncias, não concorrem sozinhas para o bem. Ao contrário, Deus conduz o resultado das circunstâncias para o nosso bem.
No entanto, o bem é definido no verso 29, sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as circunstâncias, boas ou ruins, em especial as ruins, sejam instrumentos da nossa santificação, do nosso crescimento contínuo à imagem de Cristo, porque se assim não for, nós acomodamos. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Opa, é aqui que eu fico. Deixa eu descer nessa parada aqui, entendeu? Porque depois vai falar que antes que eu ande, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, está amarrado. Não tem nada de vale da sombra da morte. Eu quero que quer no campo verdejante. Quem quer ir para o vale da sombra da morte? Ninguém. Quer, Seba? Passar lá no vale da sombra da morte? Não quer não? Vamos, Não. pegar um voo da TAM lá no vale da sombra da morte? Ninguém quer. Todo mundo quer ficar onde? Nos campos verdejantes. Águas tranquilas. Águas tranquilas. Oh, lindo. Vale da sombra da morte, né? Campanha Vale da Bênção. Não, colocar aí na porta assim, ó. Venha, 7 semanas. Campanha entrando no vale da sombra da morte. Nem eu veio. Você veio, sei lá? Não. É a campanha Vale da Bênção. Esse dia eu falo. Faltou, né? Eu tenho um compromisso. E se for campanha entrando no vale. Não, vale não, na. Vale da Bênção. Não, tem o Vale da Bênção. O Vale da Bênção é lá de São Paulo, tem o Vale da Bênção. Aquela lá, Campos Verdejantes. Campanha de entrada nos Campos Verdejantes. Opa! Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as nossas circunstâncias, boas ou ruins, e no contexto que Paulo tem em mente, especialmente as ruins, sejam instrumentos da nossa santificação, de nosso crescimento contínuo à imagem de Cristo. Portanto, nas situações em que o resultado não é o que esperávamos, devemos agradecer a Deus, porque de algum modo Ele usará o fato para o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Veio na minha cabeça agora. Agora no intervalo, o que você estava procurando na bolsa aí? Por que você estava procurando na bolsa aquela? Você achou que tinha perdido? E se você perdesse? É uma situação que é um revés, mas se ocorresse, Deus estaria no controle para te formar ou conformar a figura de Cristo. É louco isso, né? Por isso que eu falo, se falar esse tipo de coisa para não cristão, o cara fala, você está pirado. Por isso que o cara vai para o Halloween. Porque o cara acredita na abóbora, ele acredita no colocar o chifre, não sei o quê. E quando você fala um negócio desse, o cara fica pirado. O cara está louco. Portanto, nas circunstâncias em que o resultado não é o esperado, devemos agradecer a Deus, porque de algum modo Ele usará o fato para o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Não temos de ficar especulando como Ele irá fazer isso. E aí é o problema. Você tentar, com a sua mente natural, tentar de alguma maneira fazer uma matemática que, bom, Deus Ele vai agir dessa maneira. Não, os pensamentos dele são diferentes dos nossos pensamentos. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. De algum modo Ele usará o fato para o desenvolvimento do nosso caráter cristão, mas nós não podemos ficar tentando devagar, não temos que ficar especulando como Ele irá fazer isso, pois seus caminhos são misteriosos, estão além da nossa compreensão. Romanos 8, 28 e 29, nós já lemos, não precisa abrir. Pela fé na promessa de Deus feita em Romanos 8, 28 e 29, nós obedecemos a ordem do Tessalonicenses 5,18, que é o quê? Dar glória a Deus em tudo, em todas as circunstâncias. Além do mais, quando estamos em meio a uma situação difícil, temos a promessa dos versos 38 e 39. Esse verso é completo. Vai ter luta na tua vida? Vai. É para o seu bem? É. Mas pode te afastar do amor de Deus? Não. E aí ele dá uma lista, porque a gente pode falar assim, agora as pessoas pensam que perdem a salvação. Agora eu perdi a salvação. Ele fala, nem a morte nem a vida. Ou seja, nem
o vale da sombra da morte, nem o que você fizer na sua vida, nem os anjos, está falando anjos mesmo, principados, demônios, nem as coisas que estão acontecendo agora, nem as coisas que vão acontecer, nem qualquer tipo de poder humano, polícia, presidente, governo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Bom, eu elimino tudo. Não, mas ele pode ter alguma criatura. O chupa-cabra, lembra do chupa-cabra lá de Minas Gerais? O chupa-cabra, não, nem o chupa-cabra. Nem Satanás, se ele pegar e se materializar na tua presença, nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não o amor dele por você, porque você é lindo e maravilhoso, é porque em você está o sangue do Cordeiro. Ponto. Nada pode nos afastar. Repito que temos de nos agarrar a essa promessa pela fé. Por que eu vou acreditar nisso, pastor? Tem algum documento? Tem algum texto dizendo assim, olha, eu, Jesus Cristo, atesto que eu vou amar o Sebastião para sempre? Não tem esse texto escrito, só as Escrituras. Tem de uma maneira geral, falando dos filhos. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Perecer no sentido de vida eterna no inferno, mas vai ter uma vida eterna na glória com o Senhor. Temos assim duas garantias que nos capacitam a dar graças na circunstância qualquer que seja. Primeiro, pela fé, nós cremos que Deus está usando ou usará essa dificuldade em particular para nos fazer mais parecidos com Jesus. Você tem que gravar isso no seu coração. As situações que ocorrem segundo a vontade de Deus. Não é o diabo, não é o PT, não é o movimento sem terra, não é o judiciário, é Deus. Segundo, temos certeza de que mesmo no turbilhão da dificuldade, você está junto com Deus. Os momentos de maior dificuldade que você já passou, que você está passando, ou que você vai passar, Deus é contigo. Deus está com você. Ele não cansa. As pessoas, elas cansam umas das outras. As pessoas vêm para a igreja, cansam, aí vão para outra igreja. Eu estava pensando outro dia, há uns 2 domingos atrás, entrou um rapaz e sentou bem aí, perto da minha onde a Melissa estava. E aí no final do culto ele veio falar comigo, falou assim, pastor Paulo, eu tive uma visão profética. Eu falei, é mesmo? Eu estava passando na frente da igreja aqui, e Deus falou para mim assim, é aí que você tem que congregar. E eu aqui estou. Graças a Deus, meu querido. Graças a Deus. Nunca mais veio. Que palavra profética é essa? Que palavra profética é essa? Pastor, Jesus falou, né, que no mundo vocês terão aflições, né, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Em Isaías 40, versículo 30, falando, né? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E? Estou falando que assim, mesmo nas nossas tribulações, a gente vai aos pés do Senhor, Deus sempre vai renovar as nossas forças para que a gente volte a caminhar, e Ele renova, né? Deus é a nossa força, né? Portanto, dar graças em uma situação decepcionante ou difícil é sempre o resultado de fé nas promessas de Deus. Quando que você vai conseguir agradecer a Deus na dificuldade? Quando você tiver fé nele, de que Ele está no controle. Enquanto você não tiver fé, você vai continuar murmurando. Não se trata de fazer isso por pura força de vontade. Se fizermos assim, nós estamos fazendo da boca para fora e não com o coração. Quando nos agarramos às promessas de Deus, conseguimos dizer, Pai, a situação é difícil e dolorosa. Não estou aqui por escolha própria, mas o Senhor em amor e em sabedoria decidiu assim. Não estou aqui por escolha própria. O Senhor tem o meu bem em mente, e então pela fé eu te agradeço o bem que o Senhor fará na minha vida por meio dessa situação. Ajude-me a acreditar nisso de verdade e a ser grato de todo o coração. Isso é uma forma, um modelo de oração para você entender. Já vai embora, Melissa? Nem só de pão vive o homem, Melissa. Resumindo, nós devemos criar o hábito de
de dar graças a Deus todo o tempo. Acima de tudo, nós devemos ser gratos pela salvação e pelas oportunidades de crescer espiritualmente e no ministério. Então, as dificuldades fazem com que nós cresçamos. E porque está fazendo que a gente cresça, a gente tem que começar a entender e começar mais a glorificar e agradecer ao Senhor. E quando a situação bagunçar e não terminar do jeito que queríamos, devemos pela fé agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo nas circunstâncias, a fim de nos deixar mais parecidos com o seu Filho. E talvez isso seja a cereja do bolo, que muitas vezes ela é amarga na nossa boca, entendeu? Você realmente reconhecer que Deus está no controle das coisas e que aquilo ocorreu porque Ele queria que acontecesse. É muito difícil. Algumas situações elas me passam à mente e eu fico pensando, será que quando a gente vê esses países perseguidos que nós oramos, as pessoas são mortas. E ontem também o pastor ele falava lá na ministração dele, se até uma pessoa armada e colocar um revólver na cabeça do teu filho ou de um ente querido seu e fala assim, ou você nega Cristo ou eu mato, o que você faz? Eu não sei. A gente vê isso no contexto do início da igreja, em que a perseguição ela era violentíssima e as pessoas elas negavam Cristo e aceitavam Cristo com uma velocidade muito grande, conforme a necessidade. Então vinha a luta e eles desenvolveram o hábito dele. Quando o cara vier com a espada no meu pescoço, eu nego. E depois eu aceito de novo, eu peço perdão, está tudo certo. Como aplicação desse capítulo, criar o hábito de agradecer. Sugiro que você memorize Efésios 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18, aqueles dois versículos que nós citamos. Efésios capítulo 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18. E use esses versículos em oração, pedindo que Deus trabalhe cada um deles em sua vida. Quanto mais você lê, quanto mais você se dedicar à memorização de versículos como esse, no momento em que vier a dificuldade, eles vão vir à tona. Assim você desenvolverá o hábito de dar graça sempre e por todas as coisas. Em seu tempo a sós com Deus, diariamente gaste tempo agradecendo de modo específico pelas bênçãos espirituais e materiais. Nosso obrigado por tudo e amém deve ser banido das nossas orações. E nós temos que investir tempo nas nossas orações para agradecer. A petição fica lá no fundo da oração. Então nós temos que primeiramente agradecer a Deus. E se você realmente for uma pessoa grata de verdade, você vai gastar bastante tempo em gratidão. Tem muita coisa para nós agradecermos. Retomemos o nosso objetivo principal. O objetivo é ajudar-nos a confrontar honestamente os pecados sutis que toleramos em nossas vidas, para que sejamos mais humildes diante de Deus e respeitemos os não crentes para os quais somos inclinados a apontar o dedo. Então, quando você começa a se ver como um pecador e como uma pessoa ingrata, você vai olhar para as pessoas que estão à sua volta de uma maneira diferente. Aqueles que não têm Deus, se você não consegue agradecer a Deus pelas coisas boas e nem pelas ruins, como que a gente quer que essas pessoas elas mudem? Espero de fato que você tenha feito isso, de reconhecer os pecados sutis no seu coração nos últimos capítulos que nós trabalhamos. Se você está desanimado com os seus pecados, lembre-se do Evangelho. Às vezes eu me desanimo com os meus pecados. Eu falo assim, poxa, de novo aqui. Às vezes eu converso com a minha mãe, ela fala assim, poxa, de novo eu estou fazendo isso. Se você está desanimado com os seus pecados, lembre-se do Evangelho. Embora a sua obediência à lei de Deus seja maculada e perfeita, a obediência de Cristo é perfeita e completa. Apesar de você ser errado, a sua tendência para o mal, eu gosto de usar esse exemplo de lavar banheiro. Já lavou banheiro, Diego? Já? A Diego está balançando a cabeça dizendo que sim. Quando você lava o banheiro, a água vai para onde? Por quê? Não, porque tem uma inclinação. Entendeu? Se o banheiro for bem feito, a inclinação dele é que a água que vai ser lavada lá é lavar para o ralo. A nossa inclinação é para o mal. Se nós formos depender de nós, nós estamos perdidos. Mas nós temos que entender que Deus, Ele nos ama em Cristo. E Cristo, Ele é perfeito. E Ele é puro. E Ele não tem pecado.
Deus não só perdoou os nossos pecados, tanto sutis como os não sutis, mas também acreditou a você essa obediência impecável de Deus. Quando Ele olha para você, Ele vê algo perfeito. No temporal dele, não no nosso temporal. Aqui nós somos pecadores, mas quando Ele olha para você, Ele vê o fim. Onde você vai estar no fim? No fim você vai estar lavado pelo sangue do Cordeiro e vai ser apresentado como uma noiva sem ruga e sem mácula. Então Ele já olha para você dessa maneira. É como quando a gente olha para o filho. A gente olha para o filho e fala assim: ele vai se desenvolver, ele vai casar, vai ter filho, vai desenvolver uma atividade tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Ser pastor não, será? Não. Deixa ser advogado e médico, tá bom. Não deixa ser pastor e missionário, não. Se você está desanimado, lembre-se do Evangelho. Deus, Ele não olha para você como o pecador que é, mas Ele olha como alguém justificado em Cristo. Deus realmente vai trabalhar em você e com você em seus pecados, mas não como seu juiz, como seu pai, porque Ele é seu pai. Para os ímpios Ele é juiz. Quando a gente lê o texto de Romanos, a gente vê que Deus entrega aquelas pessoas ao seu próprio coração, porque eles são indesculpáveis. Eles não são filhos, eles são pessoas ímpias, e Deus entrega. E no seu caso, Ele age como um pai. É diferente. Às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem na internet ou no governo, em que uma pessoa privilegia o outro. Então nós achamos ruim quando a gente vê assim: o fulano de tal, ele empregou o filho dele lá na prefeitura, no gabinete dele. Que errado! A gente não faria a mesma coisa? Sinceramente, se você tivesse num cargo público e o teu ente querido seu, próximo, tivesse desempregado e houvesse uma vaga, você não iria colocá-lo? Talvez alguns digam que não colocariam, mas a grande maioria, inclusive eu, que sou pecador, eu colocaria. Então a ação nossa é uma ação que é do pecador. A única diferença que nós temos para as piores pessoas do mundo é que o sangue do Cordeiro é sobre as nossas vidas, apenas isso. Deus realmente quer trabalhar em você e com você, em seus pecados sutis, mas como seu pai e não como seu juiz. Se você não se abalou com nada nesses últimos 4 temas, então você precisa estudá-los novamente. Se você não se identificou como uma pessoa ingrata, se você não se identificou como uma pessoa infiel, ímpia, se você não se identificou com nada disso, se você simplesmente passou tranquilamente, sem nenhum tipo de constrangimento, eu acho que você não entendeu. Eu acho que talvez o seu coração esteja tão duro que você não consegue enxergar essa característica em você. Mesmo que você não seja propenso à ansiedade, irritação, insatisfação, você tem certeza que não é um tanto impiedoso aquela condição de você tirar Cristo da jogada, tirar Deus da jogada e você começar a pensar só com a sua cabeça? Sua vida está totalmente centrada em Deus? De modo que é dessa perspectiva que você enxerga tudo que lhe acontece? Quando você olha para uma situação, você vê Deus? Ou em algumas sim, em algumas não? Como fica a sua ingratidão perante o Senhor? Você agradece a Deus sempre e por tudo? Você lhe agradece nas situações difíceis da vida? Tomara que nós tenhamos visto que carregamos pecados intocáveis nas nossas vidas. Eu espero que realmente você esteja incomodado de alguma maneira com alguma coisa. Pena que a Melissa saiu. Eu tive uma discussão com ela lá no Zap, a respeito de um tema lá que ela postou lá no Facebook. E aí ela me chamou no Zap, começou a falar, eu comecei a conversar com ela. E aí quando eu estava preparando o próximo tema de orgulho, eu falei assim, orei para Deus, Deus me perdoe, porque naquela conversa com a Melissa eu fui orgulhoso espiritualmente. Ela não sabia o que estava falando e eu a massacrei com o meu conhecimento. Orgulho. Se você não identificou os pecados na sua vida, talvez atitudes e ações que você nunca considerou pecado,
talvez você esteja com algo muito mais sério, talvez seja com o coração endurecido. Se você não se sentiu pequeno de alguma forma e seu coração ficou calmo, então você é um bom candidato a prosseguir, porque é provável que os pecados que nós vamos olhar daqui para frente, eles serão bem mais feios do que nós vamos olhar, do que os que foram examinados até agora. Mais, pastor, mais. Cada vez a gente aprofunda mais. Não dá para você fazer que nem no band-aid, né? Quando o band-aid está colado no fio, você fica puxando devagar, não. Se a gente fizer isso, se Deus fizer isso conosco, Ele nos mata. Nós não conseguimos. Se nós olharmos para nós mesmos e conseguirmos ver a podridão do nosso coração, a gente não consegue resistir. Por isso que a santificação ela é progressiva. O sofrimento que Deus ele permite também é progressivo. Essa conformidade a Cristo também é progressiva. Amém, queridos? Amém. Sim, nós vamos acabar mais cedo. Eu não vou entrar no próximo tema, que é o tema do orgulho. E nós vamos finalizar a nossa escola dominical mais cedo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo fim desse estudo de ingratidão. Eu reconheço, Pai, como sou ingrato, como não reconheço os Seus benefícios e os Seus cuidados. Por isso, Pai querido, eu quero entregar o meu coração, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nas Tuas mãos, pedindo, Pai querido, que o Senhor nos mude e nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a você que esteve comigo nesse tempo. Vou estar agora indo lá fazer uma visita para o irmão Cláudio, continua desacordado. Nós temos que intensificar as nossas orações para que Deus possa cada vez mais fazer a vontade dele. Te abençoo nessa tarde. Peço que você não se esqueça que às 19 horas nós temos a nossa reunião aqui de forma presencial, seja de forma virtual. Esteja conosco para que nós possamos cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.